Bom dia a todos. Sou o Sargento Almeida, professor de Geografia. Então vamos juntos agora iniciar mais uma aula de Geografia sobre o Canadá. Então, o Canadá, que é um dos três países que formam a América do Norte, composto por México, Estados Unidos da América do Norte e o próprio Canadá. É um país que está entre G7, certo? A economia das maiores, está entre as 10 economias maiores do mundo, planetária. Certo? É um país que tem destaque em todas as áreas, comércio, da indústria, na educação. É um local muito procurado por brasileiros, justamente para realizar intercâmbio, tanto na graduação como na pós-graduação, no nível de mestrado, doutorado e até pós-doutorado. É uma nação que oferece uma qualidade de vida, apresenta uma baixa taxa de natalidade, apresenta uma população assim, que atinge o grau de maturidade. Certo? Existem mais pessoas idosas do que pessoas novas. Um país que passa por uma transição nesse momento da economia, também da própria política e do próprio sistema de natalidade do país. Um país que está envelhecendo, mas é um país que reúne qualidades fantásticas em se tornando aí continuando uma potência mundial. Okay? O objetivo de nossa aula é compreender como ocorreu a formação do Canadá. Então, a formação se deu desde o processo do descobrimento, quem descobriu, certo? Depois quem colonizou, quais os processos que levaram a essa colonização, o sucesso, essa forma, de um modo geral, até os dias atuais. 1.2, compreender como ocorreu a colonização do Canadá. Quem foram esses colonizadores, de onde vieram, onde se fixaram, por que se fixaram nessa região particularmente, compreender o surgimento e construção do espaço geográfico canadense. O que levou, quais foram as condições que levaram para a criação desse espaço geográfico, né? Essa mudança, essa antropização. É outro ponto. Analisar a industrialização do Canadá, o processo de industrialização, onde ocorreu, ele é um processo forte, ele está incluído em que grau, tá certo? De, assim, de privilégio ou em que grau hierárquico dentro do Canadá. Okay? E o NAFTA, a gente falou alguma coisa do NAFTA, mas fica mais ali para o lado do México. Certo? Será na nossa aula sobre Estados Unidos do México. Bom, esse assunto vocês encontram nas páginas 104 a 106 do nosso livro de Geografia. Aqui eu apresento a vocês nessa lâmina o mapa político do Canadá, para que vocês possam já aí se ambientando do que nós vamos falar. Aqui essa parte mais azul, nós temos aqui as regiões próximas ao Polo Norte. Certo? Aqui, observa que eu já tenho aqui o trópico, o Câncer cortando aqui essa região, já sinalizando que tipo de clima, ou quais tipos de clima nós temos nesse país, né, gigantesco. Aqui nós observamos aqui mais abaixo a parte mais ao sul, entre a Colômbia Britânica e Quebec, uma proximidade maior dessa região. Por que essa importância aqui? Por que e como ocorreu o desenvolvimento dessa região próxima aqui aos Estados Unidos? Vamos lá, o histórico do Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Ele é um país continental igual ao nosso Brasil. Ele tem vasta extensão territorial. Apenas a Rússia é maior que ele. O Canadá ocupa praticamente toda a metade da norte da América do Norte. Então, mais uma vez, vamos voltar aqui à nossa lâmina, para vocês possam observar essa grande parte aqui do norte, certo? Lá no norte é ocupado pelo Canadá. 1.2. Na década de 1540, alguns exploradores franceses descobriram que o rio São Lourenço era um acesso natural ao interior do Canadá, a partir do litoral. Então já descobrimos quem foi o responsável aí, né? Sabemos, identificamos quem é o responsável aí, pelo descobrimento do Canadá, que são os franceses, né? Que adentrando pelo litoral, adentraram a bacia
a foz, tá certo, do Rio São Lourenço, chegaram até o interior ali do Canadá. E esse fato impulsionou vigorosamente a colonização de um vasto território que se estende até os dias atuais, próximo aos Grandes Lagos. Nós vamos entender por que esses Grandes Lagos. 2. A ocupação do Canadá. Para a efetivação, o governo francês distribuiu terras para aqueles que quisessem morar na Nova França. Foi assim, após o descobrimento, que ela foi conhecida. Foi conhecida como a Nova França, já que pertenceu aos franceses. Mas vamos lá. Não foi bem assim essa distribuição de terra, não era para qualquer pessoa que pudesse ali receber essas terras. Ela foi distribuída inicialmente para a aristocracia, as pessoas que podiam, que eles entendiam, podiam gerenciar a terra. Mas o interesse dessa aristocracia justamente não era esse interesse com seus próprios recursos de explorar, certo? Fazer desenvolver essas regiões, essas terras recebidas. O que ocorreu? Um sistema de arrendamento com colonos, ou seja, com pessoas que estavam lá, estavam colonizando e queriam ocupar essas terras. No Brasil, nós temos alguma coisa similar que chama-se meieiro, metade. Então, eu tenho terra, eu possuo a terra, tenho a posse, e algum grupo, ou grupo de colonos, de pessoas, querem ocupar para fim de produzir na terra. Então, nós fazemos aí um acordo. Esse acordo é geralmente meieiro, metade do que ele produzir é meu, e outra metade é dele. Então, dessa forma, o processo se desencadeia dentro de uma sistemática comercial. O arrendamento dos colonos na Inglaterra, no Canadá, era diferenciado. Então, havia aí o processo, a ocupação, a exploração dessa terra, e boa parte desse material que era explorado, desse recurso, desses, vamos dizer assim, benefícios, desses lucros, era destinado ao dono da terra, aquele que arrendava a terra. Essa parte ficava para o colono, certo? E dentro dessas terras, esses colonos trabalhavam no sistema de plantio comunitário. Como se dá esse plantio comunitário? Mais uma vez, semelhante ao que nós temos aqui no Brasil, e a agricultura familiar. Então, os colonos, eles produziam, tá certo, o material necessário para o seu autossustento. Uma parte desse material devia ser pago ao arrendatário, ao dono da terra, para que ele pudesse oferir lucros. Ou seja, uma parte ficava, logicamente, a menor parte ficaria com o colono, a maior parte ficaria com o arrendatário, e ele iria comercializar da melhor forma que ele achasse, tá certo? Que ele melhor entendesse como fazer o comércio desses produtos que ele recebia. A cultura de subsistência. Por quê? É uma cultura igual à nossa, similar. É aquela cultura onde o trabalho, a força braçal, a mão de obra, ela é familiar, tá certo? Ela não é assalariada. Então, a família, ela trabalha ali da terra, naquela lida diária com a terra, para retirar ali o seu sucesso. A concentração populacional no sul foi possibilitada pela agricultura e pecuária. Olha só, grande parte, tá certo, da população de ingleses, franceses, que estavam colonizando o Canadá, tá, por questões óbvias que eu falei inicialmente, quanto mais próximo do Polo Norte você se aproxima, mais intempéries climáticas você irá sofrer, tá certo? É um local hoje que é destinado apenas à pecuária, tá? Onde, logicamente, a agricultura ela não tem assim, muita ênfase em grande escala, é bem claro, porque o solo ele passa quase o ano inteiro coberto por gelo e neve, impossibilitando aí, né, a ocupação para a agricultura, mas se presta para a pecuária no Canadá. Eles utilizam essas áreas, né, para desenvolver a sua pecuária. Okay? Então, por que próximo do sul? Eu estou indo para o norte e está mais frio, consequentemente, eu dirigindo para o sul, me afastando do norte, eu terei aqui uma condição melhor climática, porque a partir do centro para o sul, eu tenho aí um clima um continental, tá certo?
temperado, é um clima mais ameno, com estações mais definidas, tá certo? Com verões mais quentes, com terras mais produtivas. Então, isso fez com que a população de colonos que vinha para o Canadá se direcionasse para a região fronteiriça aos Estados Unidos, próximo da região dos Grandes Lagos, e, consequentemente, perto da bacia, no vale da bacia do Rio São Lourenço, uma área fértil, uma área que poderia ali facilmente escoar a produção da matéria-prima, dos produtos industrializados dentro do Canadá. Tá certo? Outro fator para a ocupação do Sul foi a influência da economia estadunidense. Então, a economia americana, que já vinha sendo fortalecida desde as 13 colônias, depois com a expansão para o meio oeste para o oeste, vocês lembram disso, esse processo? Então, a instalação das ferrovias ligando leste a oeste, norte a sul, então isso facilitou em muito o desenvolvimento da América do Norte. Consequentemente, grande parte desses colonos que estavam saindo das 13 colônias para o meio oeste e para o oeste, certo? Foi aquela corrida para a expansão para o oeste, também se dirigiram para o norte, ou seja, em direção ao Canadá. Por que isso? Porque havia rumores que a grande quantidade de madeira que estava sendo disponível poderia ser utilizada como matéria-prima, já que o crescimento tanto da colônia inglesa, francesa, dentro do Canadá, como também a expansão dos Estados Unidos, necessitavam de madeira, tá certo? Da lenha para utilizar, da madeira para construir. Então, com isso, grande parte desses exploradores se dirigiram para o norte, consequentemente o Canadá, em busca de novas matérias-primas e fornecimento de matérias-primas para as colônias e para o próprio Estados Unidos da América do Norte. Então, esses dois fatores desencadearam a ocupação do sul, essa linha fronteiriça próxima aí à região dos Estados Unidos. É claro? E, logicamente, o clima do sul do Canadá. Esse clima, mais uma vez, é favorável e foi favorável para a ocupação dessa região fronteiriça. Certo? Comércio com o Canadá. Mais uma vez, o comércio da Nova França com a colônia não prosperou. Ou seja, a Nova França, repito, foi assim que foi batizado pelos franceses. Por quê? Se nós analisarmos o que eu falei anteriormente, não havia como prosperar. A metrópole não podia esperar muita coisa dessas colônias. Por quê? Já bem claro, as terras eram arrendadas. Havia o sistema de distribuição dessa produtividade para quem era o dono da terra. Por sua vez, o sistema produtivo era autossustentável, era um sistema ali de quase como uma agricultura familiar. Não havia esse excedente, essa quantidade enorme de produção, não havia esse excedente para chegar ao ponto de ser necessário exportá-la. O que havia era um comércio, um fortalecimento ali, talvez de um comércio mais regional, um comércio ali mais local. Em compensação, as terras ocupadas pelos ingleses no noroeste tinham uma forte função comercial. Aí tinha o quê? A questão da exploração, a questão do solo, todo um processo de infraestrutura que veio, logicamente, a fazer com que esses ingleses, dentro do Canadá, viessem a prosperar, ao ponto de gerar um conflito entre franceses e ingleses. O conflito entre ingleses e franceses é pelo controle do vale do Rio São Francisco, do Rio São Lourenço. Por que o controle do vale do Rio São Lourenço? Porque era o melhor local, e ainda é hoje o melhor local, para que pudesse escoar os produtos fabricados, a produção dentro do Canadá. Mas só que tem um detalhe: esse porto, o controle dessa porta, dessa saída para o Oceano Atlântico, estava na mão de quem? Dos franceses, que cobravam impostos caros e muitas vezes impediam a saída dessa mercadoria por essas áreas. Então ficava inviável. Então foi necessário, nesse conflito, haver uma guerra entre ingleses e franceses pela posse do vale, de todo o vale do Rio São Lourenço. Logicamente, os ingleses, com mais homens, com mais tecnologia, com mais armas, conseguiram vencer os franceses e se apossaram
de todo o vale, não somente do Porto, mas todo o vale aí do Rio São Lourenço, e puderam tranquilamente desenvolver o comércio aí, tanto com os Estados Unidos, próximo à fronteira com a região, ali na área dos Grandes Lagos, como também com agora parte da Europa, né, de um modo geral. Aqui tem uma lâmina mostrando, observe essa parte aqui em azul, é a bacia aqui próximo dos Grandes Lagos, né? Aqui eu tenho todo o trecho da bacia do Rio São Lourenço, tá certo? Ele tem 4.000 quilômetros, mais de 4.000 quilômetros de áreas navegáveis, né? Facilitando tranquilamente o escoamento, tá certo? De produtos aqui e chegando mais próximo, com menor tempo, aqui no Oceano Atlântico. Então, isso favoreceu muito e favorece hoje, logicamente, todo o comércio dentro do Canadá. Mais uma vez aqui, observe. E aqui eu tenho a bacia, né, para o Canadá e para os Estados Unidos. Observe que o rio, a bacia do Rio São Lourenço, aqui o seu golfo, né? E esse golfo aqui, essa saída dessa bacia, ela vai se encontrar com o Oceano Atlântico. Foi por aqui, por esse processo, foi nessa área aqui que os franceses entraram, tá certo? E perceberam que podiam chegar no Canadá, e aí fixaram. Sair aqui uma opção, navegar pela Baía de Hudson, né? Pode ser feito, mas não em toda a época do ano, em todos os meses do ano, porque aqui eu tenho a parte do Labrador, tem a parte ártica do oceano que congela, então dificulta. Veja o trajeto que eu tenho, observe aqui para o sul, eu saio aqui da bacia de Hudson, dirijo aqui, passo pelo Mar do Labrador, passo pelo Golfo do Rio São Lourenço para chegar no Oceano Atlântico. Então isso dificulta, isso aumenta o percurso, isso aqui eu tenho um gasto excessivo de combustível para os navios, tá certo? Então, aqui pelo Rio São Lourenço, pela bacia, facilita, logicamente, aqui, em tempo, em recursos, a chegada desses navios aqui já navegando no Oceano Atlântico. Okay? Economia do Canadá. A economia e a natureza mantêm uma estreita relação com o Canadá. O que quer dizer isso? Porque ela foi, como foi com o Brasil, tá certo? A natureza no nosso país, também assim foi com o Canadá. Tanto no subsolo, com riquezas que ele tem, como também na parte acima desse solo, que são as grandes florestas de taiga que recobre quase toda a parte do seu território. Certo? Então, ele foi muito gentil, ele foi muito assim, quer dizer, uma relação muito benigna, natureza e o próprio país. 4.2, exploração, beneficiamento e comercialização de produtos primários. O Canadá, ele tem aqui, tá certo, um forte pendor para o setor produtivo primário. A extração, beneficiamento e comercialização de produtos como a madeira, certo? Como o petróleo, como os minerais de um modo geral. Então, ele tem bastante riqueza no seu subsolo. A taiga recobre 40% do território do país. O que seria para vocês a taiga? Vamos aqui mostrar uma lâmina para vocês. Observe, aqui é uma floresta de taiga. Essa floresta, ela recobre grande parte do território. Então, isso aqui fornece madeira e celulose, que é uma das principais fontes de arrecadação, de geração de emprego dentro do Canadá. Ok? Então, essa foi o benefício da natureza, tanto na parte acima do solo, como no seu subsolo para o Canadá. Então, como falei, 40% do território do país. A indústria de madeira e celulose, gerando quase 6% do emprego e contribuindo com 4% do produto interno bruto, PIB. Então, observe que é uma geração muito forte de emprego. É um setor chamado setor primário da economia, é um setor forte, tá certo? Um setor aí que mostra para que veio, tá certo? Com geração de 6% de emprego e 4% do produto interno bruto do país. Sendo a maior parte dessa produção destinada a quem é o seu maior parceiro comercial. Quem é o seu maior parceiro comercial? Os Estados Unidos da América do Norte, o qual faz fronteira. Certo? Então, eles estão próximos, então, com isso, há esse acordo, esse processo, tá certo? Dentro de um grupo chamado NAFTA. Então, do NAFTA, viremos o quê? Nós iremos estudar com uma propriedade lá na aula sobre México. Certo? Então, tem um grupo comercial composto por 3 parceiros comerciais, que é Estados Unidos, da América do Norte, o Canadá e o próprio México. É um país latino-americano, mas está incrustado, ele está inserido dentro da América do Norte.
tá certo? Então, o que seria esse NAFTA, para a gente assim, ter uma ideia geral? É um acordo entre os países onde não existe a chamada taxas alfandegárias de produtos, certo? Entre essas três fronteiras, tá bom? Então, faz com que haja uma maior mobilidade de produtos, haja maior mobilidade de pessoas, de mercadorias, dentro dessa área de comércio chamado NAFTA. Mais uma vez aí a taiga para que vocês possam sedimentar o conhecimento. Aqui o mapa de exploração econômica do Canadá. Eu chamo a atenção aqui vocês para essa parte achuriada aqui em verde, tá certo? Essa parte aqui de pontinhos em amarelo. Essa parte em verde, de leste a oeste do país, tá certo? Isso aqui é a exploração de madeiras, além da caça, tá certo? De animais de peles raras aqui nessa região. Mas olha, observe que é muita área aqui, certo? De exploração de madeiras. E essa parte aqui em amarelo são partes aqui de terras improdutivas, certo? Terras que não se presta aí a grande parte dela improdutiva para a agricultura, mas não para a pecuária. Observe aqui que eu tenho a pesca, cultivo de trigo na primavera, extração de madeira, né, como eu falei, pesca do bacalhau, enfim, observe que, mais uma vez, reforçando o que eu falei, que a natureza foi bastante generosa, mesmo com esse processo de terra improdutiva, mas faz com que eles tenham as maiores economias do planeta, que pertencem ao G7. A agricultura é utilizada cerca de 8% do território canadense, observe, um país, o segundo em tamanho, um país continental utiliza apenas 8%, tá certo, de suas terras agricultáveis. As terras utilizadas estão concentradas nas regiões centrais, próximas às fronteiras com os Estados Unidos da América do Norte. Já falei sobre isso, questões, mais uma vez, óbvias, questões climáticas, essa questão da proximidade do escoamento dessas mercadorias e da bacia ali do Rio São Lourenço, não é verdade? E foi justamente por questão de comércio que a população se fixou nessas áreas. Ali eu tenho grandes fazendas produtoras de trigo, com um sistema avançado de mecanização, certo? Não é à toa que com 8% eu ser um dos maiores produtores mundiais de alimento e trigo, tá certo? Eu tenho que ter, em contrapartida, uma altíssima mecanização. Então, isso hoje aqui demonstra a agricultura dentro do Canadá. E, aliado a isso, eu tenho um sistema avançado de armazenamento. Por que isso? Porque a questão climática, assim, faz ser necessário, e também para isso, caso alguns produtos que sejam produzidos estejam em baixa nas bolsas, eles podem ficar por períodos longos ali, armazenado nesse sistema de armazenamento bastante utilizado dentro do Canadá, para que posteriormente ela possa ser posta no mercado com a mesma qualidade como se tivesse sido colhida naquele momento. Verdade? Então, isso, mais uma vez, se deve a um sistema avançado de armazenamento. Okay? Desenvolvimento de outros cultivos agrícolas, com destaque para a fruticultura. Então, ele tem, assim como o Brasil, ele tem a fruticultura como um forte setor também do comércio, certo? Ele produz as suas frutas de modo geral. Sistema de cinturão verde, sistema copiado aí um pouco das 13 colônias. Por quê? Já quem estava lá colonizando era os ingleses também os ingleses, eles trouxeram esse conhecimento dentro das colônias, das 13 colônias inglesas dentro dos Estados Unidos. Era desenvolvido em médias e pequenas propriedades, porque para poder facilitar o controle, tá certo? Facilitar o controle. E, logicamente, era para abastecimento do próprio colono, como também para abastecimento do mercado urbano, do mercado local. Tá? Eles atendem ali aquele mercado local, não é, no caso, aí, a exportação. Certo? Mais uma vez que observe o uso da terra no Canadá, né? A população agrícola. Observe que essa parte aqui em roxo se presta, apesar do clima ser bastante rigoroso, mas eu tenho aqui a pecuária, essa parte mais em rosa, aqui a estação de observe de leste a oeste, eu tenho a estação de madeira e caça de animais pelicaras. Observe que aqui é a policultura, a cultura extensiva de cereais, então tudo aqui próximo o quê? A linha de fronteira com os Estados Unidos, aqui embaixo, essa aqui embaixo, os Estados Unidos. Observe que isso aqui, já falamos, se refere justamente à questão do clima e o assentamento da
população de um modo geral, ok? E, por último, fim, encerrando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá certo? Fiquem ligados mais uma vez, depois assistam essa aula com mais calma, reflitam, façam suas anotações, tirem as suas dúvidas, entrem em contato comigo. Vocês sabem muito bem que são dois canais que vocês podem entrar em contato com o professor, no caso comigo. Um é o nosso e-mail, e o outro é o OpenRedu, que é o meio mais ideal para que você possa ali concentrar as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, fazer algum comentário, tá certo? Também não esqueçam de ler um resumo, um artigo resumo que eu estou colocando junto com essa aula, para que vocês possam ler. Não é obrigatório, mas ele visa facilitar o entendimento melhor desse assunto, tá certo? E, logicamente, não abandonar o livro que você tem no início, as páginas onde se encontra esse assunto, tá bom? Estou à disposição e boa tarde a todos e felicidade. Até mais.